Hoje, então, será a nossa segunda aula do curso. E o nosso tema será o artista Gustave Courbet, hoje, não é? Antes que a gente comece o Courbet, eu falarei brevemente sobre o final da aula passada. Vocês se lembram que eu apresentei a vocês a Torre Eiffel. Mas a partir da Torre Eiffel, falamos um pouco do espírito da época, podemos chamar assim, o final do século XIX em Paris. Falamos também do espetáculo das Exposições Universais das Artes e das Indústrias, não é? Lembram-se, não é? Falamos também de como essa etapa da modernidade ocidental, chamada modo de produção capitalista, não é apenas um sistema de economia, é mais do que isso, é uma maneira de perceber o tempo, o espaço, de estruturar a próprio discurso sobre o ser. É isso que está em jogo, estão vendo? Então o capitalismo ou o capital não é apenas um setor da economia, é mais do que isso, não é? É uma grande cosmovisão e é assim que nós temos que pensá-lo. O que acontece? A Torre Eiffel, é lógico, é o grande triunfo da tecnologia do século XIX, através de Monsieur Eiffel, mas ela carrega em si também um discurso, não é? O progresso, também uma noção nova de conquista da natureza, não é assim? Um tempo agora motivado pelo tempo da produção e do consumo, uma outra relação, é claro, com todo este modo de vida que nós falamos aqui. Eu vou indicar a vocês dois pequenos textos hoje, de autores diferentes, temas diferentes, que nos ajudarão muito nisso. Indico a vocês um que eu citei brevemente na aula passada. É um sociólogo alemão muito importante, chamado George Simmel, não é? Vocês encontram aquele pequeno texto lá numa belíssima tradução a partir do alemão, não é? Do Weinbord, está num pesquisador da USP, está disponível na internet no formato PDF, não é? Podem baixar que não é pirataria, viu? Pode, né? É para os fins acadêmicos, né? Não tem os fins recreativos? Há textos para fins acadêmicos, está vendo só? Ah, o que seria de nós sem as artimanhas burguesas, não é? Mas, enfim, é o tema de hoje. Ó. Se chama A Grande Metrópole e a Vida do Espírito, de 1901. Ele fala de Berlim, mas é claro que é Paris que ele tem na cabeça, não é? Nesse texto, ele vai destacando as consequências desta ideia da grande metrópole, né, burguesa, da grande metrópole, das grandes metrópoles da modernidade do capital. E um tema frequente nesse pequeno artiguinho do Simmel, que é de uma clareza extraordinária, não é? É denso, mas é claro. Para entender um parágrafo é um dia, não é? Mas vale a pena ler, é muito gostoso depois, que você compreende, não é? Bom, o que acontece, não é? É uma vida regrada pela noção da quantidade e não da qualidade. Tudo é quantificado nessa grande metrópole moderna, certo? Começa, evidentemente, por aquilo que eu insisti bastante na aula passada, a dimensão de tempo. Isso daqui é uma representação de tempo, não é o tempo, certo? Não é? Tudo não é quantidade, tudo não se mede de maneira igualitária, não é? Aquela frase devastadora do mundo fabril, que depois invade o mundo dos escritórios, e invade as escolas também, e a própria família. Aqui, ninguém é insubstituível. Basta se trocar peças, não é assim? As relações na cidade grande são funcionais, não são orgânicas. Cuidado! O capital liberta. Ele liberta você das tradições, não liberta? Quando você sai da cidade pequena, vem para a grande metrópole, não tem vizinho que te atazane, não é? Não tem a família tradicional que te imponha regras morais, não é? Você é livre na cidade grande. Você não conhece ninguém. Pode fazer a loucura que quiser, desde que pague suas contas. Se você pagar suas contas, se você se ajoelhar para o Estado burocrático, faça o que quiser. Estão vendo só, não é? E arque com as consequências. Por outro lado, bem-vindo à solidão moderna. Não é assim? Vocês conhecem os vizinhos hoje nos condomínios? Ai, por favor. Ainda estamos vivendo isso quase 100 anos depois, não estamos? 120 anos depois.
O que esse mundo todo está trazendo para nós, então? Liberdade em relação às tradições, não é? Lembram? O capital é a revolução permanente. Estão percebendo? Porque nenhuma revolução conseguiu destruí-lo. E nós sabemos disso hoje. Muitos não sabem ainda, hein? Porque ele é a revolução. Ele engole tudo o que tenta destruí-lo. Porque ele não tem caráter. Ele é fluxo. Estão vendo? O capital não é uma coisa, ele é um processo, não é? Ele não tem vergonha na cara, por isso ele é quase imbatível. Como a história da arte, como os artistas plásticos, não é? Vindos de uma tradição bem diferente deste mundo, vão se chocar com isso. Isto é o começo da história da arte moderna. Estão compreendendo? Então não é apenas uma discussão no interior do fazer artístico. É no interior da própria civilização ocidental. E a pergunta central de todos esses artistas a partir de agora, cada um do seu jeito, como compreender esse mundo moderno? Como decifrá-lo? Como também resistir a ele? Senão tudo vira quantidade, não vira. Tenho que falar aqui um clichê. Um clichê que vem a calhar. O grande Oscar Wilde, não é? Terrível. Ele era irlandês, não é? Mas passava a maior parte do tempo em Paris do que em outro lugar. Londres, ele dizia, mas é tudo tão provinciano, não é? Paris é melhor, não é? E era mesmo, era uma chatice aquilo, não é? Oscar Wilde não vai dizer lá pelas tantas suas frases de efeito, que mundo nosso. Tudo tem preço, mas nada tem valor. Perceberam? É isso que o Zimmer está falando. A perda da qualidade. Cuidado! Quando você vive no mundo só de quantidades, você vive no mundo abstrato, compreenderam? No mundo indiferente. No mundo que Zimmer chama blasé. O que é o blasé? O blasé é a indiferença diante de qualquer qualidade do mundo. A indiferença em relação à beleza de um pôr do sol. A indiferença em relação ao sofrimento do outro. Também tem isso, não é? A indiferença em relação a qualquer forma de produção do sentido. Frases genéricas, não é? É em nome do povo, é em nome deste, porque a mulher, porque o homem, porque a nação. O que significa isso? Generalizações, não é? Eu não tenho a menor ideia do que essas palavras significam, não é assim? Cuidado! Bem-vindos às consequências do blasé e ao domínio do mundo das quantidades. O discurso se torna vazio, hipócrita, não é assim? Ele não cumpre o que promete e ele é completamente sem sentido. Outra consequência também do mundo blasé que tudo isso gera, já sabemos e já comentamos aqui na aula passada, não é o tédio? O tédio é a falta de sensibilidade, é a indiferença. O tédio não é o cansaço, cuidado, hein? O tédio é pior. O tédio é uma atitude existencial deste mundo. A nossa amiga Torre Eiffel traz o tédio, cuidado, não é? Traz o conforto, não traz? Mas ao mesmo tempo traz o olhar indiferente, a mínima emoção. Citação de Charles Baudelaire. Isto é o mundo com o qual Courbet vai se debater. Courbet será talvez o primeiro artista moderno. Vamos começar a falar então do Courbet. Gustave Courbet. Ele nasceu em 1819. Ele nasceu numa província francesa, no Franco-Condado, Franche-Comté. O Franche-Comté é uma região perto da Suíça, não é? Ali, né? Na época era uma província, não é? Quase uma espécie de Mato Grosso da França, com todo respeito aos povos do Centro-Oeste, não é, Oli, né? Nós somos arrogantes lá em Campinas, somos caipiras, né? Mas nós dizemos que a civilização termina lá. De lá para Piracicaba em diante já é, vamos dizer assim, né? Já é a terra inculta, não é, Oli, né? Era um pouco assim, viu? Lá, né? O sotaque da Franche-Comté é muito carregado, como o nosso R do interior, guardadas as proporções, né? Ao mesmo tempo, não é? Ele tem uma beleza rústica, podemos dizer assim, né? Courbet fazia questão
de deixar bem claro a origem dele quando foi para Paris. Ele falava como se fosse um homem da Franche-Comté, a mesma coisa para a Provença, para a Bretanha, não é? As regiões da França tinham uma identidade local muito forte, né? Os parisienses mangavam, ai, provincianos. No Brasil, caipira é xingamento até hoje, não é? Todos não queremos ser cosmopolitas? Cuidado. Você vai ser igual a todo mundo se for assim. Você perde a identidade rústica, orgânica. Estão percebendo o que está acontecendo? Na modernidade não é chique conhecer o mundo todo, não é? E ser várias coisas. Cuidado, você pode virar nada com isso. Não é? Ah, gente, olha o perigo disso, né? O cosmopolita conhece e aprende muita coisa, mas se não souber lidar com isso, não é? Ele cai no vazio. Então ele nasce em Ornans, na Franche-Comté. Ele vai para Paris tardiamente, em 1940. Claro, um artista que se preze tem que ir para Paris. É a capital da modernidade, não é só da França, não é assim? Tudo se gera lá, não é? É lá porque ele vai. O debate está ocorrendo lá. E o grande debate é possível criar uma narrativa da complexidade do mundo moderno? Uma narrativa que não seja apenas essa aqui das exposições universais e da Torre Eiffel? É possível criar deciframentos da alma moderna? É possível recriar técnicas narrativas da modernidade? Está acontecendo isso com um novo romance. Vamos falar do Balzac daqui a pouco. Está acontecendo isso com a nova pintura, a nova escultura, não é? A fotografia já vai ser inventada, já foi inventada em 1939, não é assim? As novas tecnologias, olha, né? O mundo nunca mais vai ser o mesmo. A pior coisa que se pode ter, Courbet sabia disso perfeitamente, é a nostalgia. Ai, como era bom o mundo no século... Que bom o quê? Era horroroso, com aqueles aristocratas, aquela coisa horrorosa. Ficou doida, não é? Isso aqui nunca foi bom. Para com isso. A questão não é essa. A questão não é ficar preso no passado. A questão é abraçar a modernidade e ressignificá-la. Compreenderam, né? Se você deixar esta lógica da quantidade jogar o seu jogo livre, não sobra nada. Há uma desumanização total, não é assim? A arte está se reinventando. As novas gerações de artistas franceses têm isso no sangue. Então essa será a história do nascimento da arte moderna, compreendem? Isso vai acontecer no romance, vai acontecer na pintura, com Courbet, com Edouard Manet, depois com a geração dos jovens impressionistas, depois com os pós-impressionistas. Estão vendo, né? Tudo isso está sendo debatido. A velha academia francesa também está ativa em relação a isso, mas ela tem pouco a dizer, porque uma onda terrível de nostalgia a invade e ela fica quase paralisada. Meus amigos, parem de pintar como se vocês estivessem em Florença no século XV. Isso é terrivelmente ridículo. Não lhe cai bem. Estão vendo? Bom, voltando para isso, não é? A trajetória do Courbet eu coloquei aqui, mas nós vamos retomá-la, né? O episódio de 48 e 71. Vamos deixar suspenso isso por enquanto. E ele morre em 1877, numa cidadezinha, quem gosta de chocolate tem obrigação de saber, não é? Vevey, na Suíça. A sede da Nestlé, minha gente, pelo amor de Deus. A Nestlé foi fundada em 1860, sabia disso, não é? O cacau vem daqui, dos países tropicais, não é? Mas lá ele virou chocolate. Ah, até hoje fazem isso, não é impressionante, não é? Sabe qual é o terceiro maior produtor formal de café do mundo? Alemanha. Estão sentados, não estão? Melita, aquela coisa toda. Bom assim, né? Você importa, processa e revende. Maravilhoso. A Itália também está nisso, viu? Não vamos falar das pitangas do nosso país. Vamos voltar para a França, certo? Mesmo com todos esses problemas, né? Certo isso? O negócio, a barra está pesada. Bom, o que acontece então? Vamos, através das imagens, avançar um pouco. Tudo bem até aqui isto?
Trouxe a vocês, lembram, não é? Aquela gravura do Crystal Palace de Londres, lembram-se? 1851, não é? A primeira exposição universal. Claro, esse mundo todo é o mundo dos encontros fortuitos na grande cidade, não é? Frivolidade, não é? Consumo, não é? Gente, qual é o grande inimigo do mundo da correria da grande cidade? É o pensamento. Para de pensar, vá pescar, minha filha. Ou então, vá consumir, minha filha. Não é assim? Não é? Pare com isto, não é? O pensamento te coloca em crise, não coloca? Aí você perde o apetite. Aí você fica em casa, não é assim? Ai, está deprimido. Não está deprimido, está pensando. Faz o favor de deixar de sofrer em paz. Coloca uma pílula da felicidade. Ah, sim, comprei 3 livros. Né? Tá tudo lá na estante, na mesinha, não é assim? Um mais grosso que o outro, olhe, né? Olhe, não é? Então vejam, o Crystal Palace trouxe a vocês também, eu não trouxe esse, né? Esse daqui é um postal do grande Printemps de Paris. Printemps é primavera, esse é um postal, olha, né? No Boulevard Haussmann. Lembram-se das reformas do Boulevard do Barão Haussmann em Paris? As grandes artérias da cidade, não é? Olha, né? Imaginem, olha, um palácio extraordinário. Não é um palácio das maravilhas das compras? As fábricas ficavam nas periferias, até assim é hoje, não é? Mas o comércio não fica no centro da cidade? Ficava. Agora, sabe-se lá, agora está na internet, não é? Olha, né? Hoje está no shopping center, não é? Vocês estão vendo os grandes magazines de Paris. Galeria Lafayette, Printemps, não é? Depois os londrinos, é lógico. Os berlinenses, os nova-iorquinos, não é? Mapping Store. Já fez sucesso aqui, não é? Olha, né? Nossa, o que era aquilo, né? Você colocava roupa de domingo para entrar naquele lugar. Aqui é a catedral do consumo, não é? Não é isso, não é? Vejam, né? Olha o interior dele, o interior do Printemps, no século XIX, nessa gravura, não é? Olhe, né? Os grandes magazines. Só faltava a escada rolante, né? Mas isso não é shopping. Não é um mundo tranquilo. Gente, o que você espera de um lugar desse? Limpeza, não é? Segurança. Gente esquisita, não está aí dentro, né? Me dá mais molinha. Né? Tem vergonha na casa, você vai ficar aqui incomodando, né? Ah, eu vejo gente bonita nesses lugares, né? E aí, estão percebendo, né? Não é um mundo controlado, higiênico, não é? O orgânico está lá fora, não é? Olhe, não é isso. Olhe como tudo isso, tem um pensamento nisso, não tem? Olhe como nós herdamos isso do século XIX, gente. E eu trouxe a vocês uma gravura da figura política que encarna tudo isso. Eis o imperador Napoleão III. Napoleão III, o nome dele era Luiz Bonaparte, né? Ele é eleito presidente da República na Segunda República Francesa de 1848, depois da Revolução de 48. Teve a francesa, não teve? Teve a Revolução de 1930, teve a Revolução de 48. A França teve 2 impérios, 4 revoluções, 3 repúblicas só no século XIX. Estabilidade, coisa nenhuma. Em 1852, Napoleão Luiz Bonaparte, presidente da República, decide fazer um ato de sacrifício em nome do povo da França. Eu posso me sacrificar e poderei ficar no cargo, quanto o povo assim desejar. Vamos acabar com a República? Que tal o Segundo Império? Não é? Um plebiscito é proclamado, a mídia conservadora atua e por maioria esmagadora dos votos, a Segunda República é extinta e é proclamado o Segundo Império Francês. 1852, Karl Marx estava em Paris, fugindo da Alemanha, e ele escreve o famoso texto, O Golpe do 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. A história se repete. Primeiro como tragédia na época de Napoleão, agora como farsa. Quem que acredita nesse bigodudo, meu Deus?
Ele deu um golpe para se manter no poder, em nome da França, dos ideais do heroísmo, não sei o quê. Não é? Olha, né? De 1852 a 1870, Napoleão III será o grande imperador do Segundo Império Francês. Em 70 acontecerá a Guerra Franco-Prussiana. Digo isso porque tem uma relação direta com o Courbet. Não é? A Guerra Franco-Prussiana. E a Prússia, graças ao grande comandante Otto von Bismarck, derrota a França. E a Alemanha é unificada como Reich, no Palácio dos Espelhos de Versailles. Olha a humilhação francesa. Isso vai gerar um ressentimento nacional francês em relação aos alemães, que vai culminar na Primeira Guerra Mundial, onde a França dá o troco, não dá? Vence a Alemanha com os aliados, não é? Segunda Guerra Mundial. Hitler invade a França, não invade? Dá o retroco, se é que isso existe. Tá vendo, né? Hoje são os fiadores da União Europeia, é outra coisa. Fizeram as pazes. Mas, enfim, não é? O que acontece com tudo isso? O que importa não é essa história política. Durante o governo de Napoleão III, claro, não é? A França se desenvolve de um ponto de vista capitalista como nunca antes visto. Ele ultrapassa a Inglaterra, se torna a maior potência industrial da Terra. Daqui a pouco a Alemanha vem junto com ela. Estão vendo, né? Mas, ao mesmo tempo, olha a gravura mostrando Napoleão III. Gente, cabe mais medalha aí? Ele é um herói. Um homem como se fosse, não Napoleão Bonaparte, hein? Alexandre o Grande da Macedônia. Caio Júlio César. Não é? Olha, né? Só falta ser Jesus Cristo. Não é? Olha só, não é? Mas que bigode engomado, hein? É ridículo, não é? Estão percebendo, né? Olhe também a espada colocada ali. Nobreza. Imagina, não é do nobre, é um burguês que se deu bem na política. Ou seja, dá para acreditar nesse discurso? Não, nós não somos heróicos. Está vendo? A hipocrisia, não é? Mas você tem que se manter num discurso abstrato, genérico, não é? E aí todas as generalizações vêm à tona. Gustave Courbet o tempo todo dizia, meu Deus, esse país está indo direto para o inferno. São só clichês, só demonstrações de heroísmo. Mas a vida, a prática cotidiana é bem diferente. Estão vendo, né? O próprio Victor Hugo será expulso da França no governo de Napoleão III, será exilado. Sabe para onde ele vai? Ah, é uma ilha de triste memória para nós brasileiros. Irá para uma ilha do Canal da Mancha, chamada Jersey. Bom, deixa para lá, né? Sim, pertence à Inglaterra, né? Lá em Jersey, né? Outros foram também. Lá para Jersey, ele vai escrever um pequeno livrinho, não é? No exílio. Não existe Napoleão Bonaparte o Grande? Ele escreve Napoleon le Petit. Napoleão o pequenininho. Veja, né? Meu Deus, que farsa, hein? Isso aí é o mundo moderno. O discurso não cola com a prática. Estamos montando a segunda peça do quebra-cabeça. Vamos ao Courbet agora? Tudo bem até aqui? Então vejam, a poética do Courbet não nasce do nada. Nasce de uma constatação da não adequação entre o discurso desta classe chamada burguesa e as condições de vida. Ele fala em nome dos trabalhadores. Ele nunca, nenhum outro governo, nem Luís XVI, hein, reprimiu tanto os trabalhadores do que Napoleão III. Não é? Massacres impressionantes ocorreram. Já estava havendo o movimento sindical na França. Muitos anarquistas, socialistas, não tinha expressão comunista ainda, estão vendo? Movimentos, né, de defesa. Liga das Mulheres exigindo voto. O feminismo nasceu lá, não é? Olha, né? Barbaramente reprimidos com força militar. Imagina as reformas de Haussmann em Paris. Cortiços demolidos, populações inteiras removidas. Estão vendo? É uma modernidade da disciplina violenta em nome do bem-estar da nação. Não dá para viver nessa mentira, estão vendo? Não é só uma questão de arte, estão vendo? Não é? Assim como os quadros da Academia Francesa
Isso não tem sentido.